falar um pouquinho sobre alguns aspectos que Deus tem falado no meu coração. Para ser bem sincero e franco com os irmãos, eu tinha preparado algumas ministrações para esse período, esses 3 dias que nós vamos estar aqui, mas hoje de manhã eu levantei bem cedo, fui dormir muito tarde, dormi muito pouco. Levantei cedo porque eu tinha que resolver algumas coisas, estava no banheiro escovando o dente e o Espírito Santo começou a falar comigo. E o Espírito Santo me fez mudar toda a palavra que eu ia ministrar. Então eu nem tenho um esboço, não pude mandar o esboço para os irmãos para sair no PowerPoint, porque foi tudo muito rápido. Até a Márcia brincou comigo: o Espírito Santo não pode fazer isso comigo, ele tem que me avisar com uma semana de antecedência. Falei: pois é, então você conversa com ele. Porque foi hoje de manhã e Deus falando de aspectos na verdade que nós já sabemos. Eu sei que eu já preguei aqui, todos nós já conhecemos tudo isso. Eu não vou falar nada, não pretendo falar nada novo aqui. São coisas muito simples que nós já temos ministrado, que o Espírito Santo já tem ministrado através de tantos pastores, através de tantas pessoas maravilhosas. Mas eu creio que se o Espírito Santo falou isso, eu creio que nessa noite Deus quer derramar uma unção específica sobre as nossas vidas. Sabe, queridos, a igreja, ela passa por períodos. A igreja, ela está em movimento. Desde que ela foi fundada, desde que Jesus fundou a igreja está em movimento. Ainda que algumas pessoas às vezes criticam e dizem que não está acontecendo nada, mas o Espírito Santo está trabalhando profundamente na igreja. E às vezes Deus traz uma palavra que já foi ministrada, e essa palavra é ministrada de novo, e ela tem um outro aspecto, e ela carrega o nosso tanque com uma nova unção, para que nós possamos ter novas conquistas. Então eu creio que Deus tem visto, na verdade, grandes conquistas que Deus já tem nos dado. Mas eu sei que esse ano de 2015, a partir desse ano de 2015, Deus está nos levando a um outro nível de conquista em todas as áreas da nossa vida, mas especialmente com relação à igreja. E tudo isso por causa do plano de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu tenho falado muito aqui. Esse contato que nós temos tido com pastores e com igrejas e com outras nações tem acendido uma luz muito forte de uma responsabilidade que Deus nos deu. O mundo está de olho naquilo que está acontecendo no Brasil, na igreja brasileira. As igrejas lá fora estão assim de braços abertos, esperando para receber aquilo que vem daqui. Então Deus está trazendo um mover muito grande sobre as nossas vidas. Isso é fruto da graça e da misericórdia de Deus, não é mérito nosso, não somos especiais em nada, mas Deus tem nos chamado para cumprir um papel nesse tempo e nessa geração. Por isso que as coisas vão ser muito aceleradas. Então se prepara, porque é o tempo, como o Cleito já disse aqui, e eu confirmo isso, é o tempo da aceleração. No nome de Jesus, tem grandes coisas que Deus vai fazer. Então vamos lá, o tema dessa palavra hoje é discipulado e pastoreio, uma combinação poderosa. A definição de pastoreio, primeiramente: pastoreio é o cuidado amoroso, proposital, responsável que devemos oferecer para cada pessoa que Deus nos der. Cada pessoa que Deus nos entrega, irmãos, nós temos que enxergar isso como um privilégio, porque cada pessoa tem um valor incrível, tem um valor incomum. E quando Deus nos dá o privilégio de receber uma nova pessoa na igreja, no mínimo nós devemos oferecer para essa pessoa um pastoreio, que é esse cuidado amoroso, proposital, responsável, que nós devemos dar para cada pessoa que o Senhor Jesus nos entrega. Lá em Mateus capítulo 9, verso 36, nós temos um texto que define um pouco o coração do nosso supremo bom pastor Jesus. Diz assim, Mateus 9, 36: Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque andavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse versículo, ele expõe o coração do nosso querido bom pastor Jesus. Jesus não conseguia ficar indiferente quando ele via pessoas que ele já enxergava como ovelhas, mas ele percebia que essas ovelhas estavam sem pastor. Então tem 2 aspectos aqui desse texto que eu quero ressaltar bem rapidamente. O primeiro aspecto deles, queridos, é que nós devemos ter olhos proféticos, olhos de pastores, mas olhos proféticos. Quando você olha as pessoas lá fora, nós já temos que enxergar essas pessoas pela ótica de ovelhas que nós vamos cuidar. Então a igreja existe para oferecer cuidado para o mundo todo, para a sociedade toda.
Deus quer levantar a igreja para pastorear cidades e nações inteiras. A Bíblia tem profecias a esse respeito, né, que as nações vão correr para Jerusalém, mas aqui é Jerusalém espiritual. Então Deus tem derramado uma unção, mas isso precisa borbulhar na nossa vida. Nós precisamos ter esse mesmo ardor e esse calor interno, esse fervor interno de paixão pelas ovelhas que o Senhor quer nos entregar. Então, uma coisa eu aprendi já há muito tempo na minha vida, foi logo no começo da visão do MDA, a enxergar como ovelhas, não só as pessoas que Deus tem nos dado, mas enxergar as nossas cidades e todas as pessoas, todas as famílias como ovelhas em potencial. E é assim que Jesus estava olhando, Ele olhou essas pessoas e as viu como ovelhas que não têm pastor. Mas o segundo aspecto que eu quero destacar desse texto, queridos, é que nós não podemos ter ovelhas dentro da igreja sem pastor. Lá fora está cheio de ovelhas que ainda não foram agregadas ao nosso aprisco, mas nós não podemos ter dentro da igreja ovelhas que não têm pastor. Vira para quem está do teu lado e diga isso. Fala, se você conhece uma ovelha que está sem pastor, é sua e é nossa responsabilidade pastorear. Como eu disse aqui no tema dessa ministração, fala sobre discipulado e pastoreio, uma combinação poderosa, uma combinação de sucesso. Eu vou falar primeiro a respeito do pastoreio e depois eu quero falar um pouquinho aqui a respeito do discipulado. Então, algumas pessoas, queridos, e Deus, isso é muito importante, é fundamental nós discernirmos. Algumas pessoas, elas precisam ser pastoreadas. Outras pessoas, elas precisam ser profundamente discipuladas. E nós precisamos aprender a distinguir essas duas coisas. Nós precisamos aprender a dar para as pessoas, de fato, aquilo que elas precisam. Por isso que eu quero falar a respeito desse assunto aqui. Então, primeiro, quais as qualidades de um bom pastor? Eu não podia escolher outro texto para falar a esse respeito, senão João capítulo 10, onde Jesus fala as qualidades de um bom pastor. João capítulo 10, verso de 1 a 5. Nós vamos ler aqui. Evangelho de João capítulo 10, versos de 1 a 5. Diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e essas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Esse capítulo inteiro, Jesus trata a respeito desse assunto, e ele fala sobre as qualidades do pastor, ele fala também sobre a qualidade e a natureza da ovelha. Mas algo muito importante que eu quero destacar nesse texto aqui, que o pastoreio é um cuidado proposital, e preste muita atenção nisso, que não depende da ovelha, depende do pastor. A ovelha é um ser que naturalmente ela precisa ser cuidada, e a ovelha precisa de pastor. E aqui Jesus está dizendo que aqueles que têm a unção e o coração de um bom pastor, a esses vão ser agregadas muitas ovelhas, porque Jesus está dizendo que as ovelhas conhecem a voz de um bom pastor. As ovelhas conhecem. Quando elas começam a fugir, é porque não é o pastor que está cuidando delas. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu morei numa chácara aqui em São Roque, e na frente da nossa chácara tinha um pastor que morava lá. Ele tinha um caseiro que o Nelson, até um pastor hoje, e ele foi contratado lá para cuidar das vacas, e as vacas eram muito mal cuidadas naquele lugar. Mas quando contratou o Nelson era uma pessoa tão jeitosa e tão carinhosa, que as vacas pareciam, depois que ele gastou um tempo com elas, parecia um bichinho de estimação, porque ele assoviava as vacazinhas, era uma coisa impressionante, a identificação que ele tinha com aquelas vacas. Mas antes dele, esse sítio tinha tido um outro caseiro, e as vacas ficavam ariscas com esse outro caseiro. Então o animal, ele sabe identificar a qualidade daquele que cuida dele. E aqui Jesus está dizendo a respeito da ovelha, que a ovelha conhece o bom pastor.
Queridos, só fazer um parênteses aqui, para estabelecer alguns princípios. Nós estamos nesse mover, e Deus quer nos levantar, e está nos levantando de uma forma muito poderosa, mas essa unção de bom pastor, Deus quer trazer sobre a igreja inteira, para que as ovelhas não se espalhem. Às vezes nós temos líderes que de fato querem muito crescer, querem liderar, mas parece que as pessoas saem correndo deles. As pessoas não se sentem aconchegadas. Aí são pessoas que às vezes falam, esse povo não quer saber de nada. Às vezes são pastores que dizem isso, a gente faz, o povo não quer saber de nada, esse povo é traidor. Ou às vezes líder de célula, que está lá tentando fazer crescer a célula, mas as pessoas só vão embora. Ele fala, essas pessoas não querem saber de nada. Mas aqui, nesse aspecto que eu quero falar, queridos, eu estou falando aquilo que o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração hoje. Esse aspecto, Deus quer derramar essa unção de bom pastor nas nossas vidas, na nossa igreja, no nosso coração, para que as pessoas sejam agregadas, elas se sintam atraídas. A Bíblia está dizendo que as ovelhas são atraídas para aquele que tem o coração de bom pastor. Você quer que as ovelhas sejam atraídas para você, querido? Amém. Então você vai receber essa unção. Mas pastoreio, queridos, no caso dessa função, é o pastor que vai atrás da ovelha. Está lá Lucas capítulo 15, verso 4. Jesus diz aqui, ele conta essa parábola, falando ainda de pastor e ovelha. Ele diz o seguinte: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Eu gosto dessa versão onde Lucas descreve aqui a fala de Jesus, que eu acho que é muito precisa. Ele diz, não vai atrás da ovelha para ver se encontra, ele vai atrás da ovelha até encontrá-la. E Jesus faz uma pergunta: qual de vocês não faria isso? E quando Jesus faz essa pergunta, a resposta é muito óbvia. É um absurdo um pastor não correr atrás das ovelhas. Então, queridos, um dos aspectos que eu quero ressaltar do sucesso da nossa vida ministerial, do nosso chamado para pastorear nações, nós precisamos ter essa unção de bom pastor e saber identificar o que as pessoas precisam. Ovelha precisa de cuidado, ovelha precisa de pastor. No pastoreio, boa parte do sucesso da ovelha está sobre os ombros do pastor. Existem fatores externos, existem doenças que podem acometer o rebanho, mas na maior parte das vezes, o sucesso, o bem-estar de um rebanho está de fato nos ombros do pastor. E pastoreio é a primeira parte do discipulado. Pastoreio não é discipulado. Por isso que eu estou dividindo aqui em dois aspectos, pastoreio e o discipulado. Uma combinação poderosa, que Deus quer trazer clareza e que Deus quer derramar essa unção sobre as nossas vidas. Então, como ter um coração de bom pastor? Porque eu estou falando a respeito dessas coisas aqui, e eu confesso que eu estou falando para mim mesmo. Porque às vezes é muito mais fácil nós olharmos para as pessoas e dizer que elas não querem. Mas hoje o Espírito Santo quer trazer uma unção sobre as nossas vidas, para nós sermos atraentes para as pessoas, para a igreja ser atraente para o mundo, no nome de Jesus. Mas como ter um coração de um bom pastor? Como ter o coração de um bom pastor? Lucas capítulo 4, verso 16 a 21, Jesus dá o segredo aqui do seu ministério. Lucas 4, 16 a 21. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, levantou-se para ler, e foi entregue o livro do profeta Isaías, e abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Tudo o que Jesus fez foi debaixo de uma unção que o Pai derramou sobre a vida dele. Ele deixou muito claro. O primeiro ato público de Jesus foi esse aqui na sinagoga, onde ele pegou o livro do profeta Isaías e ele já explicou tudo o que vai acontecer daqui para frente. O segredo é esse: há uma unção que foi derramada sobre a minha vida, o Espírito do Senhor está sobre mim. Queridos, é por isso
que Jesus, lá em Atos 1:8, ele disse para os discípulos: não façam nada, vocês têm toda a teoria, vocês talvez têm toda a técnica, vocês me viram expulsar demônios, vocês me viram pastorear multidões, vocês me viram falar a respeito do meu relacionamento com o Pai, vocês me viram falar, eles já sabiam tudo o que foi escrito, todos os 4 evangelhos já estavam no coração dos discípulos. Eles escreveram isso, eles contaram essas histórias porque já estava, mas Jesus falou: não basta ter tudo isso, fica em Jerusalém, não sai de lá, porque o mesmo segredo do meu sucesso tem que ser o segredo do sucesso de vocês. Eu vou chegar diante do Pai, e quando Jesus foi glorificado, o Espírito foi derramado. Como ter o coração de um bom pastor? Eu vou dizer uma coisa para você que talvez não seja segredo, mas se você, eu sei que você é uma pessoa que já é cheia do Espírito, você já tem um coração de bom pastor, porque o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor já está sobre você. A Bíblia nos garante isso. Então, o problema, a questão, queridos, é que muitas pessoas sutilmente rejeitam parte da unção que ela já tem. E eu vou dizer como as pessoas rejeitam parte da unção que elas têm. Quando fala a respeito, eu estou falando aqui, não fui muito profundo nisso, mas falando a respeito de cuidado, do pastoreio, que a responsabilidade é do pastor, a responsabilidade é nossa de ir atrás das pessoas, o sucesso das pessoas, dessas ovelhas, na maior parte depende do pastor. Quando fala dessas coisas, talvez a gente possa pensar: eu não tenho esse coração. Se o pastor Gumer tem, eu não tenho esse coração. Eu não sou tão paciente assim com as pessoas. Eu não tenho essa perseverança toda, eu já sou pavio curto. Esse é o meu jeito. Sutilmente, quem começa a falar essas coisas está rejeitando um aspecto da unção que já está sobre ele. Quando Jesus disse isso em Lucas, ele fala da unção completa do Espírito que está sobre ele. Quando ele nos levantou para nos enviar às nações, ele também já derramou essa unção completa sobre as nossas vidas. E essa unção completa é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem tudo o que Jesus é, ele tem a essência de Cristo, ele tem a essência do Pai dentro de nós. Tudo isso está dentro de nós. Nós já temos essa unção. Eu já tenho o coração de um bom pastor. Eu já sou atraente para as ovelhas. Porque, queridos, eu estou dizendo isso porque às vezes nós nos colocamos numa posição de uma posição inferior àquela que Deus nos deu. Algumas pessoas acham: não, tem que ser o pastor Cleiton para falar para essa pessoa, porque eu falo, não adianta. Ou seja, você está sutilmente rejeitando parte da unção que Deus já colocou sobre a sua vida. Eu quero dizer para você: você é um grande pastor e uma grande pastora de um grande rebanho, no nome de Jesus. Essa unção já foi derramada sobre a sua vida. Você já tem essa capacidade. Isso não é, e eu vou dizer uma coisa para você, queridos: isso não é peso para nós, não. Isso é o prazer do nosso coração. Isso é o prazer de nós podermos ser instrumentos de Deus para mudar a história das pessoas. Agora, precisa de paciência? Precisa, mas eu já tenho. Precisa de compaixão? Precisa, mas eu já tenho. Precisa de perseverança? Mas eu já tenho. A nossa natureza é a natureza do Espírito Santo, porque Ele está dentro de nós. Ele recebe isso, querido. Essa unção já foi derramada sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos simplesmente nos relacionar com o Espírito Santo e deixar essa unção vazar. Eu confesso que quando eu comecei a entender isso, eu nunca mais olhei para as pessoas do mesmo jeito. Porque eu tenho o jeito humano de olhar, mas eu tenho também o jeito espiritual de olhar para as pessoas segundo a ótica do Espírito Santo. Isso muda a perspectiva, e é uma questão que nós temos condição de inclinar o nosso coração, inclinar os nossos olhos para enxergar segundo a ótica do Espírito Santo. Porém, queridos, isso tudo fala sobre a unção do bom pastor, um cuidado proposital, um cuidado onde nós não vamos esperar as ovelhas virem atrás, é nós que vamos atrás. Agora, colocando isso na prática, se você está mergulhado na visão do MDA, você deve ter um grupo de discípulos, que você é responsável por eles. E eu vou dizer aqui,
quase sem medo de errar, que a maioria de nós, a maioria aqui, tem no seu grupo de discípulos alguns que precisam ser pastoreados e alguns que precisam de discipulado profundo. O sucesso desse time que Deus colocou na sua mão é você dar para cada um aquilo que ele precisa. Se ele está na condição de ovelha, você deve ser um bom pastor. Se ele está na condição de discípulo, você deve ser um bom discipulador. Nós vemos essa diferenciação muito clara na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Falando a respeito de discipulado profundo, discipulado, ele tem tudo que o pastoreio tem. Ele tem o cuidado proposital, ele tem o amor, ele tem a unção, mas também acrescenta-se a isso o alvo muito claro e a curto e médio prazo de levantar a pessoa para ela exercer o potencial que ela tem em Deus. E as pessoas que Deus nos dá, elas passam por estágios. Quando elas chegam na posição de ovelhinha, e nós temos que tratar como ovelhinha, mas elas vão crescendo, porque elas têm um envolvimento com o pastor, e Jesus já profetizou lá em João 10, ele diz o seguinte: o bom pastor vai na frente e as ovelhas seguem. Enquanto você está pastoreando, você está ensinando o caminho também do pastoreio para a sua ovelha, e vai chegar o momento que ela vai se levantar na posição de discípulo de verdade, e ela vai seguir os mesmos passos que você seguiu. Eu digo para você, essas pessoas que muitas vezes ficam no estágio de ovelhinha por mais tempo, quando essas pessoas se levantam, elas se levantam como grandes líderes. E Deus usa essas ovelhinhas para moldar também o nosso coração. Muitas vezes eu confesso que eu chorei diante de Deus, porque eu queria ter um grupo de discípulos, mas quando eu ia checar, eu via que ainda eram ovelhas. E aí eu queria tratar como discípulos, mas não dava para tratar como discípulos, eu tinha que tratar como ovelha. Eu tinha que ir atrás, era aquele tipo que você marca o discipulado e a pessoa não aparece, ela não dá valor para aquilo. Então você percebe que você vai ter que dar um passo a mais, você vai ter que ir atrás, porque ela ainda está na condição de ovelha. E nós temos que saber discernir, porque o sucesso no levantamento, na instituição de grandes equipes, está aqui, queridos. Aqui está um segredo. Um segredo que eu demorei para aprender, mas pela graça e misericórdia de Deus, eu pude aprender esse segredo e ter sucesso nessa tarefa que Deus me deu. Eu quero declarar que você vai ter esse sucesso também no nome de Jesus. Então, uma das coisas, eu sempre falo isso aqui, não posso deixar de falar de novo, que duas coisas que me deixam muito indignados, uma santa indignação, que eu creio que é a indignação do Espírito Santo na minha vida. A primeira é ver pessoas morrendo e indo para o inferno, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E Deus colocou nas nossas mãos, Deus colocou na nossa boca a palavra de salvação. Uma alegria que eu quero, em nome de Jesus, eu nunca quero perder essa alegria da salvação, no sentido de ver as pessoas vindo aqui na frente, entregando a vida para Jesus, ou seja, dentro de uma célula, entregando a vida para Jesus. Eu já andei em algumas igrejas, especialmente fora do Brasil, onde as igrejas não valorizam isso, onde as igrejas não dão oportunidade para as pessoas confessarem Jesus publicamente. Eu confesso que me dá uma tristeza tão grande, muito grande, porque Deus colocou em nós a palavra da salvação, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nós somos proclamadores desse Evangelho. E ninguém precisa ir para o inferno, porque Jesus já pagou o preço para que todos sejam salvos. Ele já pagou o preço, já está quitado. Quando na cruz ele morreu, ele diz: Pai, está consumado, já está feito aquilo que precisava ser feito para que todo mundo seja salvo. E Deus colocou nas nossas mãos esse mistério da salvação. Então o privilégio que nós temos, mas isso também causa uma indignação de nós vermos pessoas morrendo sem conhecer Jesus. E nós nunca podemos perder essa indignação. Mas a segunda indignação que eu tenho no meu coração, que eu sempre digo isso, é de ver cristãos vivendo sem cumprir o seu potencial. Mas essa indignação nós não devemos despejar nas pessoas no sentido de pressa ou de ira. Primeiro nós despejamos através de um cuidado proposital, um coração de bom pastor.
As pessoas, muitas delas vão nos dar trabalho e dão mesmo, mas porque são ovelhinhas e precisam de nós. Mas também Deus quer nos dar a capacidade de levantar um grupo de pessoas que de fato estão cumprindo o seu chamado e o seu propósito. E esse grupo de pessoas chama-se discípulo. Esse grupo de pessoas chamam-se discípulos. A Jesus nos diz aqui em João 4, verso 18 a 22. Olha como, primeiro eu li como Jesus tratava as ovelhinhas. Agora vamos ver como Jesus tratava os discípulos. Mateus 4, 18 a 22 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, os seguiram. Então a palavra-chave para o pastoreio é: você vai atrás da ovelha, você corre atrás da ovelha. A palavra-chave para o discipulado é: siga-me. E Jesus tinha esses dois grupos junto com ele. Ele tinha esses dois grupos, os discípulos, e no caso aqui está falando de 4 deles, mas Jesus diz: siga-me. Imediatamente eles deixaram as suas redes, no caso de João e Tiago, deixaram seu pai e seguiram Jesus. Então, queridos, como eu já disse, nós precisamos ter essa graça de discernir o estágio que cada pessoa está, para nós não gerarmos frustração no discípulo e nem frustração no nosso coração. Às vezes eu me deparo com líderes frustrados, até com pastores frustrados e com discipuladores frustrados. Mas a frustração, eu vou dizer uma coisa para você: a frustração, ela é 100% fruto de expectativa mal direcionada. Se você olha para uma pessoa que está no estágio de ovelha e você espera que ela seja discípulo, e ainda não é, mas ela vai ser, e você começa a tratá-la como discípulo e ela não vai responder, você vai se frustrar, e essa pessoa também vai se frustrar. Jesus tinha isso muito claro em Mateus 10, por exemplo. Mateus 10, 37, Jesus fala sobre discipulado profundo aqui. Mateus 10, 37 a 39, ele diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Para quem que Jesus disse isso? Para quem que Jesus disse? Foi para as ovelhinhas? Não, ele disse isso para os discípulos. Foi assim que ele levantou um time de pessoas comprometidas, que sabiam também reconhecer as ovelhas e tratar as ovelhas como ovelhas, mas também sabiam levantar um time de discípulos. Dois grandes erros aqui nessa tarefa de discipulado, para mim, é esse: de nós termos só o aspecto do bom pastor e tratarmos sempre as pessoas como ovelhinhas, e nós nunca teremos um time de discípulos. E o contrário também é verdadeiro: nós tratarmos as pessoas sempre no aspecto de discípulos, e no fim nós não temos nem ovelha e nem discípulo. Essa que é a grande verdade. Nós perdemos tanto um como o outro. Então, queridos, nós precisamos ter saber discernir e identificar, para nós podermos ter sucesso nessa tarefa. Agora, como identificar cada grupo? Na verdade, a Bíblia diz muito claro, Jesus diz isso: pelos frutos os conhecereis. Ovelha, ela dá fruto como ovelha, ela mostra que ela é ovelha. De vez em quando ela foge do aprisco, e aí precisa do pastor correr atrás. Agora, discípulo é aquele que nós também, com o mesmo coração de bom pastor, nós começamos a levantar essa pessoa para ela cumprir o seu propósito, cumprir o seu potencial, para ela exercer a sua função na terra como Deus planejou. Esses dias, a gente tem visto tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito. Eu quero usar aqui o meu anfitrião,
o Du da Rúbia como exemplo. Eu não falei nada com ele, mas eu creio que ele me permite, que ele já deu muito testemunho nesse sentido. Ele está aqui na frente. O Du é um camarada que eu quero dizer aqui que eu admiro demais. Hoje é um jovem ainda, hoje ele está fazendo 33 anos, né, Du? 33 anos. E o Du, eu estou lá hospedado na casa dele esses dias, e assim, fascinado com o que Deus fez da vida do Du, porque eu conheço o Du desde que ele era pequenininho e jogava pedra e quebrava o carro da perua que estava passando na frente da igreja. O Du tinha muitos problemas, veio de uma família completamente desestruturada, sem pai e sem mãe, e durante muito tempo na igreja ele precisou ser tratado como ovelhinha. Ele precisou ser tratado como ovelhinha. Mas chegou a hora que ele chegou ao nível de maturidade, onde ele podia ser tratado como discípulo. E ele mesmo conta isso quando ele estava assim, interessado na Ruby e tudo mais, e já estava até marcando o casamento. Eu pude tratá-lo como discípulo naquela época. Eu disse para ele: Du, ainda é cedo, tem algumas áreas na sua vida que precisam ser modeladas para você poder ser um bom esposo. Mas por que eu falei isso para ele? Porque ele era discípulo e não ovelhinha. Com ovelhinha nós não temos nem o direito de falar certas coisas. Nós vemos, claro, Jesus sabia com quem ele tratava, Jesus sabia com quem ele estava falando. Por exemplo, a gente vê Jesus sendo tão, assim, num certo sentido, tão duro com Pedro, lá em João 16, em Mateus 16, onde Jesus diz para, não é nem para Pedro, na verdade, Pedro todo gabolão lá, né, achando que já sabia de tudo, que tinha toda a revelação do céu e da terra, né, porque Jesus disse para ele que não foi o carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí levanta, Pedro se coloca numa posição que não era dele, e ele estava sendo instruído e influenciado por Satanás. E Jesus foi duro com Pedro: arreda-te de mim, Satanás, que serve de pedra de tropeço. Jesus não estava falando com Pedro, é óbvio, mas Pedro sabia disso, porque Jesus foi buscar Pedro lá no mar da Galileia. Jesus demonstrou todo o amor, todo o carinho, todo o coração de bom pastor, mas apontou um propósito para a vida dele. E Jesus sabia com quem ele falava. E nessa época eu falei para o Du, ainda não está na época de você casar. E ele, como um bom discípulo, ele submeteu, ele falou: tá bom. E ele esperou um momento, e aí chegou o grande dia, onde Deus deu a Santa Rúbia para o Du, Santa Rúbia de Carla. Se vocês não sabiam, nós temos uma santa entre nós. E que casal abençoado. Hoje eu fico emocionado até de ver isso, de ver o Du olhar para toda a história dele, de onde ele veio, e ver esse cara hoje como pai de uma geração de jovens. Irmãos, isso não tem preço. Isso mostra que tem um caminho que nós vamos percorrer, muitas vezes com lágrimas, mas nós vamos colher os frutos disso. A coisa mais maravilhosa para mim, depois de ver alguém ser salvo, é ver uma pessoa se levantando para cumprir o seu potencial. Nós viemos no carro, eu e a Márcia, conversando, desculpa, Dor, de estar na sua casa, a gente fica analisando, lembrando das suas histórias, e nós viemos no caminho, conversando a esse respeito, e com uma alegria tão grande no nosso coração, falar onde esse camarada podia estar. Teve envolvimento com droga, com prostituição, não tinha uma família, não tinha um pai, não tinha uma mãe. Quantas vezes o próprio Du é que tinha que ir lá e cuidar da mãe dele, e hoje se levanta para ser pai de uma geração de jovens. Tem dezenas, centenas e até milhares de pessoas debaixo deles hoje. Irmãos, é possível, mas eu quero dizer para você, o Senhor Jesus já derramou essa unção nas nossas vidas, a unção de bons pastores e a unção de bons discipuladores, e Deus já agregou equipe a nós. Você já tem pessoas que Deus tem te dado, e quando nós nos colocamos para ser fiéis no pouco, o Senhor vai nos colocar sobre muito. O Senhor vai nos levantar sobre muito. Então nessa noite, queridos, eu quero aqui só corresponder aquilo que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração nessa manhã, onde eu estava preparado para uma outra palavra, mas o Espírito Santo falou: não, você vai falar sobre essas duas unções que estão embutidas no Espírito Santo e que já foram derramadas sobre as nossas vidas. Eu posso ver, eu posso enxergar, irmãos,
uma geração inteira, a nossa geração toda, sendo alcançada por essa unção que Deus tem colocado sobre a igreja. De um lado nós vamos poder dizer que Jesus disse: eu cuidei, eu guardei e nenhum se perdeu. Jesus estava falando exatamente sobre essa unção de pastor. E ovelhas, queridos, passam por estágio da vida. Por que daquela parábola das 100 ovelhas, por que uma daquelas ovelhas se desviou? Faz parte da natureza da ovelha. Nós não podemos ter a ilusão de achar que vai ser fácil. As pessoas se convertem, elas vão dar trabalho. O processo de consolidação é um processo trabalhoso. É um processo que nós temos que ser muito valentes e enxergar aquelas pessoas como ovelha para ir atrás. A ficha que cai na nossa mão não é apenas um número, não é apenas uma letra preta num papel branco. Tem uma história por trás. São ovelhas que Jesus encara como ovelha. E quando nós vamos propositalmente atrás, quando nós somos perseverantes para levantar a vida dessa pessoa sem nunca desistir, sem dizer essa não tem jeito, sem dizer essa não quer saber. Se nós fizermos isso, queridos, nós vamos trazer essas pessoas como ovelha. Elas vão se sentir constrangidas com o nosso cuidado, mas elas também um dia vão se levantar como bons discípulos, onde você vai poder ter o prazer de saber que Ele vai correr atrás de você, e Ele vai receber a mesma unção que você tem, a mesma unção de cuidado. Esse é o princípio que Deus estabeleceu. Agora tem outro aspecto, que muitas vezes, queridos, nós temos discípulos que nós achamos que eles já estão na posição de discípulo, mas de repente aparece o lado ovelha do nosso discípulo. Se aparecer o lado ovelha do seu discípulo, sabe o que você vai fazer? Sabe o que você vai fazer? Você vai ser pastor para ele. Aparecer o lado ovelha, você vai ser pastor para ele. Talvez o processo e a vontade de Deus e o plano de Deus vai demorar um pouco mais para se cumprir na vida dele, mas mesmo assim nós não podemos perdê-lo. Mesmo assim nós não podemos perdê-lo. Agora é óbvio que quando nós pensamos num time de líderes, nós não vamos colocar ovelhas nesse time, nós vamos colocar os discípulos. Mas isso não significa desprezar as ovelhas. Isso significa colocar cada pessoa no seu lugar. Cada pessoa no seu lugar. E dentro desse mover da visão do MDA, é tão lindo, queridos, nós sabemos que literalmente para Deus um dia um dia vale mais do que 1000 anos, e 1000 anos mais do que um dia. Deus muda o tempo de uma forma incrível, e uma pessoa que de repente hoje é uma ovelhinha, amanhã se levanta e vai ser o pastor de todo mundo. Isso é o mover de Deus. Isso é o mover de Deus. O Cleito mesmo, ele sabe disso, que foi um discípulo que ele me deu muito trabalho em alguns aspectos. Para ir para o encontro com Deus, eu me lembro que eu, tão animado, e tratando ele como discípulo naquela época, marquei o encontro com Deus, falei, então marca na agenda e tudo mais, tem encontro com Deus, nós vamos começar a trabalhar nisso, precisamos conhecer, então eu quero que os meus discípulos vão comigo. Só que de um outro lado eu sabia que ele ainda tinha o coração de ovelha num aspecto. E aí quando a gente sabe que tem um coração de ovelha, você começa a cercar. Discípulo você fala, tal dia, tal horário, tudo bem, tudo certo, acabou. Mas ovelha você fala, e assim com muito amor e carinho você começa a cercar. Eu sabia que ele tinha indo do lado meio de ovelha, e eu falei, bom, então marquei, tá tudo certo. E acho que foi na semana mesmo que eu dei uma ligada para ele, aí Cleitão, tudo certo, tudo bem, tudo certo. Ele, Gumer, não tá certo não, mas por quê? Ele, não, eu já marquei uma viagem e já tá tudo pago, um hotel na praia, com a minha esposa, com os meus filhos, então eu tô indo lá, não vai dar para ir pro encontro não. Ovelha. E aí eu fiz um misto de pastor e de discipulador. Cerquei de um lado, e como discipulador eu falei, olha, eu conto com você, e eu não abro mão de você estar comigo nesse encontro. Ele foi meio bravo, eu acho. Ele foi meio bravo pro encontro, não queria muito e tá. E eu falei para ele, você usa depois esse crédito aí, nem sei se ele usou depois ou não, mas eu sei o que estava fazendo, eu sabia o que eu estava fazendo. E quando nós voltamos, terminou aquele encontro, e o Cleito estava lá quase ajoelhando nos meus pés e me agradecendo por não ter desistido, por ter insistido com ele. Ele teve o lado de ovelha,
de um dia mandar uma carta para mim, dizendo que estava saindo da igreja. É o lado ovelha. E aí o que eu fiz? Esse não tem jeito? Não. Eu fui lá, falei, não, daqui você não sai, é ovelha, eu vou cercar, você não vai sair. É isso que às vezes falta, queridos, para nós, porque a gente, às vezes, quando a gente não sabe discernir o estágio que a pessoa está, uma das coisas que acontece no coração do líder é meio que, assim, a mágoa e o melindre. A mágoa no sentido de que o cara manda uma carta, estou indo embora, e às vezes nem manda a carta, vai embora, sem nem dar tchau. E aí, qual que é o lado melindre? Fala, eu dei tanto, que ingrato, o cara vai embora, não sei o quê. E a gente entra no lado melindre, ao invés de assumir uma posição de pastor, nós perdemos a oportunidade e perdemos grandes líderes que vão embora, às vezes para outra igreja, menos mal, mas às vezes para o mundo, muitas vezes para o mundo, porque nós não sabemos como mutar o nosso coração. Ora nós temos que tratar como discipulador, mas ora nós temos que tratar como ovelha. E aí no caso do Cleiton eu fui lá e falei, não, você não vai sair. E no final das contas eu descobri, nesse contato com ele, que ele não estava saindo da igreja porque ele não gostava da igreja. Isso que era interessante, porque muitas vezes acontece isso, a pessoa fala, eu amo a igreja, eu amo o pastor, eu amo o discipulado, eu amo a célula, eu amo tudo, mas estou indo embora. Você fala, mas como assim? Como assim? Tem alguma coisa errada. E no caso do Cleiton, eu percebi isso na época, que ele queria ficar, mas ele achava que eu estava contando demais com ele, ele não tinha o valor que eu estava alegando a ele. Ele não sentia, não que eu não desse valor, eu dava valor, mas ele sentia que tipo, ele está contando muito comigo, mas eu não sou o cara, eu não tenho jeito para. Talvez ele pensasse dessa forma. Então era o lado ovelha que nós temos que ir lá, trazer para perto, colocar no colo, amar, ter paciência. E um dia o fruto vem à tona, irmãos. Um dia vem à tona. Nós não podemos ter a ilusão de que tudo é muito fácil. Não temos a ilusão. Para Jesus não foi fácil. Para a igreja primitiva não foi fácil. Para nós não vai ser fácil. Mas a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre nós. O Espírito Santo, que não desiste de ninguém, essa unção está derramada sobre os nossos corações. E por causa dessa unção, nós vamos ser bem-sucedidos nessa tarefa, no nome de Jesus. Nós vamos ser bem-sucedidos. Eu quero encerrar aqui, irmãos. Eu quero orar. Queria te convidar a ficar em pé. Se a equipe do louvor puder voltar aqui, por favor. Aleluia. Eu queria te convidar a mesma concentração que você estava na hora da pregação, que você tivesse essa mesma concentração, porque o Espírito Santo quer tocar na sua vida de uma forma muito especial. Eu sinto em dizer que talvez nós tenhamos muitas pessoas aqui que estão se sentindo como ovelhinhas. Mas querido, você está no lugar certo, que você tem pastores que vão cuidar de você. Mas você não vai ficar nesse estágio para sempre. Há um propósito que Deus, o propósito que Deus tem para você, ele vai se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é tão lindo no reino de Deus, que Deus trata um segundo a sua medida. É algo tão lindo do Espírito Santo que me fascina. O Espírito que está sobre nós me fascina. Porque quando nós falamos sobre Espírito Santo, eu confesso que muitas vezes nós até minimizamos a pessoa do Espírito Santo. Mas sabe, queridos, o Espírito Santo sobre o qual nós falamos, que está sobre nós, é o mesmo que pairava sobre a face do abismo. É o mesmo grandioso Espírito Santo. É o mesmo que conhece, a Bíblia diz isso, Paulo fala que ninguém conhece verdadeiramente o homem senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém conhece a Deus
senão o Espírito de Deus, o Espírito que Ele nos deu. Você pode imaginar o Espírito Santo, que conhece a profundeza da sabedoria, do amor, do poder, da glória de Deus. É esse Espírito Santo que levantou a Jesus dos mortos. É esse Espírito Santo que veio sobre Jesus e levou Jesus a fazer tudo o que Ele fez. Jesus nunca escondeu. É fruto da unção do Espírito que está sobre mim. Esse mesmo Espírito está dentro de nós, e Ele se comunica conosco na nossa linguagem. Ele deixa muitas vezes a grandiosidade para falar coisas simples, porque Ele nos ama, quer se comunicar conosco. Ele se encaixa no perfil para poder se comunicar e se revelar a nós. Que coisa tremenda e maravilhosa. E esse mesmo Espírito Santo também nos faz flexíveis para nos encaixarmos no nível que as pessoas estão e para levantar essas pessoas. Como Paulo diz isso na sua maturidade, porque Paulo foi um homem que no início do seu ministério ele até demonstrou uma certa imaturidade, fruto do nível que ele estava. Mas à medida que ele foi crescendo, ele foi se entrando em intimidade com o Espírito Santo, ele diz: faço-me de fraco para com os fracos, faço-me de sábio para com os sábios, faço-me de tudo para com todos, para ganhar alguns. Essa tarefa, queridos, de liderar a igreja, de liderar pessoas tão diferentes, personalidades diferentes, histórias diferentes, traumas diferentes. Nós não podemos colocar a mesma medida para todas essas pessoas. Eu não posso ter o mesmo padrão de medida, porque são pessoas diferentes, que requerem tratamentos diferentes. Nós precisamos ter essa flexibilidade do Espírito Santo para descer no nível de alguns, para levantá-los no nível de Cristo. Esse é o nosso chamado como igreja. E a igreja que possui esta unção, que é a unção do Espírito, que já está sobre nós, essa é a igreja que vai pastorear nações. Porque essa igreja, queridos, as pessoas vão ser atraídas para você, as pessoas vão ser atraídas para o seu ministério, atraídas para a sua célula, atraídas para esse rebanho, no nome de Jesus. Então eu quero orar agora sobre essas duas unções, essa combinação, a unção de bom pastor e a unção de discipulador. Levanta as suas mãos, começa a clamar agora, começa a clamar o Espírito Santo, começa a clamar agora. A unção de Deus está neste lugar. Oh, Ricarabaracharabas. Oh, Lacarabarachataracatarabarabachotequetereberes. Oh, Ricarabarabachtequetereberes. Oh, Lamanachetacataramanas. Sotequetereberes. Xarabas. Sotequetereberes. Chocatalavara, chetequetereberebere, chutrabará, sotequeterebes, amanacha, tacataramana, chutaramana, sotiquitaramana, sotequitarabarás, oh, lecatacatarabarás. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Obrigado pela tua unção, Senhor. Obrigado, Espírito. Aleluia. Oh.
Shalamana Shere Shamanae. Aleluia. Oh, Shalamanae. Shalamananas. Shalamanai. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós recebemos, Senhor, a Tua unção nas nossas vidas por completo. Senhor, nós queremos ter os mesmos olhos que o Senhor tem. Senhor, quando o Senhor olha o mundo lá fora, a mesma compaixão que Jesus tinha e se movia interiormente, porque via multidões andando como ovelhas sem pastor. Oh, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Derrama essa unção, Senhor, este coração de bom pastor sobre as nossas vidas, esse mesmo ardor e, Senhor, e fogo nos nossos corações, para que nós possamos viver, ó Pai, Senhor, e atrair as multidões e multidões e multidões e multidões e multidões, Senhor, que não são destinadas ao inferno, Senhor, porque o Senhor pagou o preço por cada uma delas, Senhor. Pai, ovelhas, Senhor, que eu sei que dão trabalho, Senhor, que vão requerer de nós muitas vezes lágrimas, oh, perseverança, Senhor, mas nós não podemos dar nada a elas, Senhor, de nós mesmos, mas o Senhor já derramou sobre nós essa unção. Eu declaro essa unção, Senhor, sobre a nossa vida, sobre os ministérios, sobre as células. Oh, Senhor, eu declaro, Senhor, essa unção sobre os discipuladores. Oh, Senhor, nós queremos cuidar e guardar e não perder nenhum, Senhor. Oh, Espírito Santo, as pessoas não são descartáveis, porque o Senhor nunca se esquece de nenhum, Senhor, de nenhum, Senhor. Oh, Senhor, nós declaramos essa unção sobre as nossas vidas, Pai. Oh, recabarra xere caramanai, corecatone. Aleluia, Senhor. Ei, oxe caravarae. Oxe caramanamanassore. Ei, recabarra xalá. Senhor, haja, Deus, uma eclosão, Senhor, no nosso interior. Que essa unção, Senhor, venha eclodindo, Senhor, no interior de cada um, Pai. Oh, shekaramanai, karamanai. Oh, de karabarrachere. Aleluia, Senhor. De karabarrachere, que karamanai. Pai, eu quero declarar, Senhor, a unção, Senhor, para levantar líderes, Senhor, discipuladores. Oh, Jesus, nós sabemos que aquilo que o Senhor fez foi debaixo da unção do Espírito. Essa mesma unção, Senhor, está sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós queremos levantar, Senhor, ó Deus, uma igreja, Pai, de líderes e discipuladores, de pastores, Pai, de discípulos, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus eu declaro essa unção, Senhor, para a Tua glória. Ei, Espírito Santo, vem fortalecendo a vida dos Teus filhos, Senhor. Este é o tempo, Senhor. Oh, ricarabarrache catarabana, vem, Senhor. Oh, ricatarabarabaça, ticatarabara. Ei, Espírito Santo, vem, Senhor. Oh, ricatarabarache catarabara. Está marcando o teu coração, querido. Aleluia. Pessoas que se intitulavam sem paciência com as fraquezas,
pessoas que se intitulavam pavio curto. Nessa noite o Espírito Santo está mudando a sua mentalidade, para que você tenha uma mentalidade de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Nós não vivemos pela carne, não vivemos pelo natural. Como a Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há uma unção dentro de nós que nos capacita para sermos bons pastores. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, querido. Nunca mais use a sua palavra, a sua boca, para falar contrário à unção que Deus já colocou na sua vida. No nome de Jesus, há uma unção fluindo de você. Isso não tem a ver com a sua capacidade, mas é a unção do Espírito. Você já tem um coração de bom pastor, você tem um coração paciente, você tem um coração perdoador. No nome de Jesus nós declaramos isso. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida. Oh, xarabaraê, xaramanás, caramanás, xicaramanás. Sabe, queridos, às vezes confesso que tem pessoas que pelas circunstâncias nós até gostaríamos de vê-las longe, mas o Senhor tem mudado isso. Independente das circunstâncias, independente daquilo que as pessoas fazem, eu sinto o Espírito Santo está derramando um fogo de paixão e de compaixão nas nossas vidas, nos nossos corações. E mesmo as pessoas mais difíceis, vai brotar um fogo dentro de você, de vontade de abraçar essas pessoas, de vontade de derramar o amor de Deus, o amor que cura feridas, o amor que rompe correntes. Eu sinto o Espírito Santo fazendo isso nessa noite. No nome de Jesus, receba isso no seu coração. Não resista a isso. Não resista a isso. Não permita que o seu coração humano tome conta, seja o líder na sua vida. Mas o líder na sua vida é o Espírito Santo, aquele que geme e clama por cada pessoa. Oh, Espírito Santo que ama, que ama, que ama, que ama. Porque a Bíblia já nos diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Deixa esse amor fluir da sua vida. Oh, de kamaná xerê, kamaná suti karamanai. Oh, de kalavá xerê, choramanai. Vem, 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 vem. Oh, de kavará xerê. Oh, Senhor, queima no nosso interior. Queima, Espírito, queima, queima com este fogo de amor. Oh, de caravachete que terebere. Oh, de caramanae xerebe. Oh, de camanana xete que terebere. Oh, de calavara chore caramanai. Oh, de camanae xalamanae. Oh, de camanana xote que terebere. O Espírito Santo vai colocar a imagem de pessoas na sua mente. Não pense que isso você está lembrando dessas pessoas por acaso. Não é por acaso. É o Senhor que está colocando a imagem dessas pessoas. Sabe, tudo o que elas precisam é de um abraço ungido de amor do Espírito Santo. Então saia daqui quando você tiver oportunidade, propositalmente faça isso. Vá atrás dessas pessoas, abrace, ame, deixa fluir essa unção, em nome de Jesus. Deixa fluir essa unção, não julgue, não condene, apenas ame. Deixa o Espírito Santo fluir através de você, em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Oh, xaramanás. O Senhor me deu uma visão. Eu vi
fluindo de dentro da igreja parecia como lava de vulcão incandescente, mas onde passava, tocava nas pessoas, nas ruas, em todos os lugares. Eu sinto que este é o fogo do avivamento, mas o fogo do avivamento, queridos, ele vem carregado dessa paixão, dessa compaixão. As pessoas vão se sentir amadas, as pessoas vão se sentir atraídas, as pessoas vão ser curadas por essa lava de amor que brota de dentro de nós. No nome de Jesus, há uma unção na sua vida, há um poder de Deus na sua vida. Deixa isso fluir no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glória ao teu nome, Senhor. Ore carabahache teke taramanai sharamanai. Ore calabanache teke terebere shalamanai. Ere calabalache. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Ore carabahache teke tarabarabarabarabarabacho tereberes. Aramanache teke tarabarahaso teke terebere. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Queridos, antes de nós terminarmos aqui, eu vou passar a palavra para o pastor Cleito, mas eu sinto que nós devemos fazer isso não automaticamente, mas eu sinto de Deus isso, de você vai dar um abraço em algumas pessoas aqui, mas vai ser um abraço profético em várias direções. Uma delas, talvez essa pessoa vai representar alguém que o Espírito Santo colocou como imagem na sua vida, que precisa receber este abraço, e essa pessoa não está aqui, ou essa pessoa não faz parte mais da sua célula, essa pessoa talvez não faz parte nem da igreja, mas você vai escolher alguém e você vai abraçar como se fosse essa pessoa. Não que você não vai ter que depois ir lá e dar um abraço literal nela, vai sim. Mas quando você fizer isso, você vai estar comunicando com essa pessoa que está sendo abraçada aqui. Você vai estar comunicando uma unção, uma graça de Deus, que vai contagiar a igreja, vai contagiar a sua vida. Irmãos, eu sinto com todo o meu coração que Deus está chamando, Deus está levantando a igreja, de fato, para ser a expressão mais alta de Deus, que é o amor. O mundo vai conhecer a glória de Deus por este amor. Isso vai virar contágio geral em todos os lugares onde nós passarmos. Esse rio de amor brotando, fluindo do nosso interior e atingindo a vida das pessoas. Deus vai fazer isso. Eu sinto de pessoas que talvez se afastaram e que talvez você até ache na sua cabeça: bom, eu dei tudo que eu tinha que dar, mas tem algo mais ainda que você vai dar. Você vai derramar este amor sobre a vida dessa pessoa. E isso vai constranger o coração dessa pessoa, porque muitas vezes tem pessoas que saem e elas falam mal de discipulado, falam mal da visão, falam mal de pastor. Mas nós vamos amontoar brasas vivas através do amor na vida dessas pessoas. Eu sei que o Espírito Santo está te fazendo lembrar de algumas dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu quero selar aqui esse momento com esse ato profético. E se você não está lembrando de alguém, de ninguém, o Espírito Santo não te colocou ninguém, amém. Mas você vai dar esse abraço em alguém, comunicando e talvez recebendo, mas também comunicando essa unção de Deus que vai chacoalhar a terra no nome de Jesus. Então faça isso agora, mas lembre, se o Espírito Santo te colocou imagem de pessoas, você faça isso lembrando dessas pessoas no nome de Jesus.